No vídeo de hoje nós vamos revisitar o if. É fundamental que você entenda como funciona o if, else, para ter realmente um domínio de informação e aprender comandos mais sofisticados. Nós vemos aqui no Chrome, About Bank, e aqui eu estou usando o botão direito, inspecionar o console do JavaScript do Chrome, mas na verdade este é um conteúdo que serve para praticamente qualquer linguagem, porque todas elas trabalham de forma muito semelhante com o if. Vamos lá, vou criar uma variável, let x igual a 10, e o uso do if básico é muito simples, né? If x maior que 5, cria um bloco que vai ser executado se o if for maior que 5. Aqui, no caso do JavaScript, estou chamando um alerta, qualquer linguagem vai ter algum comando de saída de dados. O x é maior que 5. Else, até aqui é o if básico, quer dizer, normalmente o pessoal não tem dificuldade com isso, né? O x não é maior que 5. Ok, você quando dá Enter aqui, eu executo. No caso, ele mostra que o x é maior que 5, porque o x vale 10. Se eu botar o x igual a 3 e fizer novamente, ele mostra que o x não é maior do que 5. O importante é entendermos que tudo que acontece nesse bloco, se você está dentro desse bloco, o x é maior que 5. E se você está nesse bloco, o x é menor ou igual a 5. Por que isso é importante? Parece óbvio, mas quando você começa a trabalhar com um if dentro de outro, muitas vezes eu vejo o pessoal não se dar conta disso. Por exemplo, eu já vi códigos do tipo if x maior que 3 aqui dentro. Claro, com algumas outras expressões antes, let y igual a 10, etc, etc. E lá pelas tantas, if x maior que 3. Não, isso não faz o menor sentido. Se está dentro deste bloco, o x é maior do que 3. Ele é, inclusive, maior do que 5. Então, o que quer que esteja dentro desse if, esse if não precisa existir. Coloque os comandos aqui dentro, porque já é verdade que o x é maior que 3. Mais comum ainda do que isso, por exemplo, nós temos situações do tipo else if. Isso eu vejo, inclusive, programadores mais experientes fazendo x... vamos dizer que aqui fosse x menor que 5. X menor que 5. If x maior ou igual a 5 and x menor que 10. Mas é a mesma coisa. Veja, isso aqui faz parte do else. Inclusive, por que eu não tenho umas chaves aqui? Eu poderia ter, certo? Eu não tenho para simplificar, porque eu preciso executar as chaves se eu tenho um conjunto de comandos. Se eu tenho apenas um comando, eu não preciso executar as chaves. O else tem um único comando, um if. O if tem um bloco dentro dele, mas o comando é único, é um comando if. Então eu não preciso de chaves quando eu boto else, if, else, e aí eu tenho um único comando, que é um if. Só que observem que comando é esse. Se x maior que 5 e x menor que 10. X é maior ou igual a 5, porque se fosse menor que 5 estaria aqui. É a mesma situação. Eu sou x, é a mesma coisa que eu fizer aqui. If x menor que 3. Aqui eu estou fazendo x menor que 5, no else o x é maior ou igual a 5. Então, é muito mais lógico eu testar dessa forma e menos sujeito a erros. Já mostrei num cálculo de MC que às vezes a pessoa tinha lá, se é até 19,9 e no outro, se é maior ou igual a 20. E aí diz, e daí o teu cálculo de MC deu 19,99. Nem é menor ou igual a 19,9, nem é maior que 20 e cai num limbo. Aqui não tem. Tu testou uma condição, se tu tem uma sequência de testes, testei um, else o outro, else o outro, else o outro. Você não vai usar o operador AND aqui, x maior ou igual a 5 AND, porque x já é maior ou igual a 5. Se não fosse, não entraria no else. Então, entender o uso real do if e do else, e principalmente entender que dentro do if já é verdadeira aquela condição. Tudo que acontecer aqui só vai ser executado se o x for menor que 5. E tudo que acontecer aqui, inclusive esse if, só vai acontecer se o x for maior ou igual a 10. Então, quando eu faço aqui, eu posso perfeitamente dizer, resumindo, o seguinte: alert
x é menor que 5. Alerte, não é que x é menor que 10. X é maior ou igual a 5 e x é menor que 10. Tanto que você pode colocar aqui um else apenas dizendo alerte, x é maior ou igual a 10. Então, entender esta lógica, esta sequência, e se eu botar x igual a 6, x é maior ou igual a 5 e x é menor do que 10. Entender esta sequência, entender essa lógica é fundamental. Entender que o if, o que tem dentro do if, representa necessariamente, se está ali dentro, é porque a condição de teste é verdadeira, e tudo que está dentro do else, inclusive se for um outro if, só está dentro do else porque a condição de teste é falsa. Parece óbvio, mas entender isso na prática, usar isso na prática e não fazer coisas do tipo if x é maior ou igual a 5, quando ele já é maior ou igual a 5, porque ele está no else, e aqui neste else significa que esta condição não foi cumprida e esta condição não foi cumprida e por isso ele está neste else, é uma questão fundamental. Vamos dar mais um exemplo. Se eu quisesse x maior que 5, else if y maior que 5, else, entender que este else aqui, o x é menor ou igual a 5 e o y é menor ou igual a 5. De outro modo, ele não teria passado pelos dois ifs e ele só entrou nesse else porque ele passou pelos dois ifs. Ele não entrou neste if, portanto ele não estaria aqui, e ele não entrou neste if, portanto ele não estaria aqui. Se ele está neste aqui, esta condição é falsa e esta condição é falsa. Entender essa sequência, esse encadeamento de if e else é fundamental. O que você deve fazer agora? Faça teste. Abra, mesmo que você esteja aprendendo em outra linguagem, use o Chrome. Você pode testar usando essa sintaxe diretamente em JavaScript. Abra o Chrome. Utilize 7 valores de x, x igual a 9, como eu fiz aqui, e faça testes de if, else, if dentro de if dentro de else, até ter confiança de que entendeu corretamente o funcionamento do if, para aí sim poder seguir para os recursos mais avançados de qualquer linguagem de programação imperativa.